E o que é um atributo? Atributo é uma qualidade, é uma característica intrínseca de alguém ou de um ser. É uma especificidade de Deus. E nessa manhã, eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que a palavra que Ele colocou no meu coração veio dEle, foi orientada pelo Seu Espírito Santo, porque já foi falado muitas coisas aqui nessa manhã que foram ao encontro dessa mensagem. Então você vai ver que eu não vou pregar nenhuma novidade, eu sempre falo isso, eu não prego novidades, porque se no século 21, no ano 2025, alguém pregar algo inédito, cuidado, pode ser uma heresia, e certamente será uma heresia, porque tantos e tantos pregadores já passaram por esse púlpito, tantas mensagens foram ministradas nesse púlpito, então novidade não espere de mim, eu sou apenas um ser mortal, infinito tanto quanto vocês, finito tanto quanto vocês, mas os louvores que foram entoados, o testemunho que foi aqui falado, as palavras que foram trazidas, vão e foram ao encontro daquilo que Deus colocou no meu coração. Isso nos conforta como pregador, saber que você foi orientado por Deus para estar ministrando para a sua igreja. E eu queria ler um texto, apenas a parte A de um versículo, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E o título dessa mensagem é A Imutabilidade de Deus, nosso refúgio em tempo de mudanças. Antes de ler o texto, eu acabei pulando uma parte que eu sempre faço, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar ministrando sua palavra para a sua igreja, agradecendo o Jonatas pela confiança, e a você também pela sua atenção. E agora fazemos a leitura, pode se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, Malaquias capítulo 3, versículo 6, a parte A. Porque eu, o Senhor, não mudo, porque eu, o Senhor, não mudo. Amém? Pode tomar assento. A imutabilidade de Deus, essa vai ser o atributo, esse é o atributo que nós estaremos destrinchando nessa manhã. E o que é ser imutável? A palavra não tanto usual por nós, mas imutabilidade vem de imutável, é aquilo que é impassível de mudança, é aquilo que é constante, é firme, não muda. Irmãos, esse é um dos atributos mais confortantes e reconfortantes de Deus. Ele não está sujeito a mudança. Em um mundo que nós vivemos, onde há constantes mudanças, lá no Rio de Janeiro, nas nossas férias, a minha cunhada apresentou um celular para minha filha, um celular do início dos anos 2000, ela riu, como assim, não é touchscreen, né? Tinha que apertar o botão, tinha que puxar, era de antena? Não, era de flip, né? Não lembro como é que ele era aqueles objetos que o Osnir teve bastante. Eu sou dessa geração já do smartphone. Agora o Osnir, o Jonathan, o Nato, pegava aquelas antenas, puxavam assim, abriam um flip para baixo, parecia uma arma, né, na cintura, né? Era só um celular, mas parecia que o rapaz estava armado, né? E aí, nós vivemos essa constante mudança. Tem alguns irmãos aqui que é da geração do orelhão, né, de botar uma ficha, e depois da ficha vai para o cartão. Aí no cartão falava que se apertar o 9, a ligação demorava mais tempo, né? Apertando um botão 9. E aí poucas pessoas tinham telefone dentro de casa, daqui a pouco todo mundo tem um telefone dentro de casa. Hoje em dia ninguém mais tem um telefone fixo dentro de casa. Nossos filhos talvez não saibam nem o que é girar, se pegar aquele telefone retrô, né, aquele de discar um número assim, eles vão olhar para aquilo, o que é isso, pai? O que é isso? Porque nós vivemos em constante evolução, há uma mudança constante. Isso existe um lado positivo da mudança, mas também existe um lado negativo da mudança. Tu imagina eu dizer uma palavra para vocês assim, ó, está firmado, eu vou assumir teu compromisso contigo, e daqui a pouco eu mudo de ideia e falo assim, não, eu não vou mais fazer tal coisa, e você se planejou em cima daquela minha palavra, e você vai e conta com aquela minha palavra, conta com aquela minha afirmação, e eu mudo, porque eu sou inconstante. Isso é ruim. Então há mudanças positivas, mas há mudanças negativas. E algo mais positivo do que essa positividade de uma mudança terrena é a impossibilidade de Deus mudar. Isso é positivo.
A impossibilidade de mudança de Deus é algo que nos conforta. Por quê? Porque uma palavra dita há 4, a 6, a 8 mil anos atrás, ela continua valendo para os dias atuais. Porque Ele, o Senhor, não muda. Então, se há 2000 anos o nosso Senhor disse que voltaria para nos buscar, isso nos conforta, irmãos. Porque Ele não muda, então a sua palavra permanece valendo há 2000 anos depois. A minha palavra, ela é inconstante, ela pode ser inconstante. Ela pode ser variável, um dia é sim, um dia é não, um dia é talvez. O brasileiro nunca diz um não de cara, ele fala assim, vou ver se dá, a gente marca lá, a gente vê se vamos marcar alguma coisa e tal, em vez de falar assim, não, eu não posso. Mas Deus não é assim, eu vou te dar, ou eu não vou te dar. Ou você aguarda o meu tempo, diz o Senhor, ou você vai ficar lamentando e chorando, porque eu, Senhor, tenho o meu tempo. Deus falando. A firmeza de Deus, a constância de Deus é confortante para os nossos corações. Há um Deus no céu que não muda de opinião de acordo com as circunstâncias. Ele não é fiel em um momento e infiel em outro momento. Ele é sempre fiel. Ele é sempre um Deus de milagres, irmã Cleusa. Ele é sempre um Deus que cura. Ele é sempre um Deus misericordioso. Ele é sempre imutável. Isso é confortante. Isso é regozijante. Não importa o que eu faça, o meu Deus continua sendo meu Pai misericordioso, o meu Pai que me perdoa, que me aceita de braços abertos. Então, enquanto tudo ao nosso redor parece incerto, instável, se formos falar de assuntos políticos aqui, olha a instabilidade política. Quem aqui investe nas bolsas de valores vê que a fala de um ser, de um presidente, altera, meu Deus, a volatilidade das ações parece que fica, o camarada pode falar um A, pum, cai tudo. Aí ele fala um B, aí sobe. Aí, não tenho coração para isso, eu não tenho. Falei, eu vou para renda fixa aqui, eu não consigo. Um dia você está bem, né? Quem investe em criptomoeda, então, meu Deus, que volatilidade. Então, essa constante mudanças, essa instabilidade, essa incerteza que nós vivemos, isso nos afeta no modo geral. Mas quando a gente olha para Deus, repito, é confortante, porque ali há uma estabilidade. Ele não muda. Não importa o presidente que está sentado na cadeira, não importa o governador que está sentado na cadeira, não importa o pastor que está dirigindo a igreja, não importa o membro que está sentado na cadeira, Deus permanece Deus, Ele não muda. Ao mesmo tempo que isso é confortante, é regozijante, em alguns momentos pode nos preocupar também, e deve nos preocupar. Falarei um pouquinho mais à frente. No tópico 1 dessa mensagem, essa parte foi a introdução. A natureza imutável de Deus. Como lemos em Malaquias 3,6, Ele não muda. Essa afirmação nos assegura que Deus ele é constante na sua natureza, no seu caráter e nas suas promessas. Spurgeon, ele vai nos dizer que a imutabilidade de Deus é um dos maiores pilares da fé cristã. Se Deus pudesse mudar, Ele não seria digno de confiança. Se Deus pudesse mudar, Ele não seria digno de confiança. Porque a possibilidade de variar na sua decisão traria desconfiança para nós. Pô, uma vez Ele já voltou atrás a sua palavra, será que agora Ele não vai voltar novamente? Quem aqui tem promessas ainda não cumpridas na sua vida? Faça sinal. Eu tenho, eu falei aqui numa escola dominical, aos 14 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui encontrado por Cristo aos 13 anos, de uma família católica / espírita. O Senhor manda 2 missionárias de Coque, Saião, pregar o evangelho na minha casa, foram na minha casa, e num culto, determinado momento do culto, eu de joelho na sala, chorando com as 2 mãos para o alto, sou encontrado e aceito por Cristo, aos 13 anos, aos 14 anos, os missionários continuaram fazendo trabalho com a minha família, eu recebi uma profecia, a profecia tinha 3 partes, 2 se cumpriram, uma falta se cumprir, então eu tenho profecias, tenho promessas a serem cumpridas na minha vida ainda, o tempo é de Deus, o tempo é o tempo dele, não vivo para isso, não vivo dependente disso,
Mas eu creio que no dia certo isso vai se cumprir, porque Ele não muda. Então essa certeza da impossibilidade de mudança é o que nos traz a confiança nele, e torna Deus digno de confiança. Poxa, Ele nunca mudou a sua palavra, Ele nunca mudou a sua atitude. Então somos assim no relacionamento homem a homem. Se eu faço um trato com o Osni e ele cumpre a sua palavra e eu cumpro a minha, futuramente farei novamente um trato com ele, porque é digno da minha confiança. Mas se eu faço um trato com o Marcos e o Marcos na primeira oportunidade ele não cumpre a parte dele, eu jamais farei um trato com o Marcos de novo, certo? Ontem quem estava na sede escutou o pastor Marcos Paul falando que infelizmente em uma determinada empresa os gerentes se reuniram e falaram assim, pro dono lá, pro diretor: ou vocês demitem, ou você demite esses 20 crentes, ou nós 6 gerentes estamos indo embora. Pedimos as contas. Aí o diretor: mas por quê demitir os 20 crentes? Porque não são assíduos, não são pontuais, não querem nada com nada, não trabalham, não produzem, não prestam para a empresa. Ou vocês demitem eles, ou nós 6 gerentes estamos indo embora. E o dono, o evangélico que era, demitiu os 20 funcionários crentes, porque não eram dignos de confiança, não eram pontuais, não cumpriam seus papéis na empresa. Então não basta usar o título de cristão, se na primeira oportunidade eu não passo a confiança para aquela pessoa para a qual eu firmei um pacto. Então, no relacionamento homem com homem, nós exigimos uma estabilidade na palavra, e nem sempre nós conseguimos. Mas eu, como homem de Deus, como cristão, como representante, eu preciso ser firme na minha palavra. Se eu falei que eu vou, eu vou. Se eu falei que eu vou pagar, eu vou pagar. Se no dia tal acontecer uma eventualidade, eu não puder pagar, eu vou me justificar. Osni, Marcos, eu firmei contigo um acordo, que no dia 20 eu te pagaria. A chuva entrou na minha casa, a água levou tudo, eu perdi todos os imóveis, eu não posso pagar dia 20. Você pode me dar mais um prazo? Nós exigimos isso. Nós queremos isso. E a certeza que nós temos é que Deus, Ele é sempre fiel. Se Ele falou que no dia tal, o que Ele vai te dar, ou que Ele vai fazer, ou que Ele vai voltar, Ele vai cumprir. O Anderson pode falhar na sua palavra, mas o Deus do Anderson não falha. Ele não muda. E o fato de ser imutável faz com que tenhamos a certeza no cumprimento das suas promessas. Em João capítulo 14, Jesus nos assegura o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu teria avisado a vocês. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Há 2000 anos atrás, ele disse essa palavra, e 2000 anos depois, essa igreja vive esperando o cumprimento dessa profecia, porque ele não muda, e a sua palavra não vai ser deixada para trás. Não há variação de certeza, de dúvida, ele vai voltar. Erradamente nós falamos que Jesus está voltando. Eu até escutei isso recentemente na pregação e eu concordei. Esse gerúndio, ele não compete muito à promessa de Jesus. Porque o estar voltando é como se ele estivesse demorando. Ele está vindo, mas está voltando e nunca chega, né? Está voltando. Não é o estar voltando no gerúndio que nós conhecemos. É o ele vai voltar. Quando? No tempo dele. Não sabemos o dia nem a hora. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser à noite, não, porque à noite a gente congrega de manhã. Mas ele vai voltar. Essa certeza não pode ser tirada do nosso coração. E não porque nós somos crentes, nossa, o Anderson é super crente, ele acredita. Não está em mim essa certeza, está na palavra dele. Ela é invariável, ela é inconstante. Constante. Eu sou inconstante. Eu posso até duvidar, mas a certeza é que ele vai voltar. Porque não depende de mim a volta dele. Não depende de você. Não depende da Assembleia de Deus de Bela Vista. A certeza está na sua palavra. E vejam que ao longo da Bíblia nós vemos vários exemplos da fidelidade de Deus.
Ele cumpriu suas promessas com Abraão, com Moisés, com o povo de Israel, e o mesmo Deus que estava com ele, está conosco hoje. Nós precisamos ter isso em nossa mente, irmãos. Em Gênesis capítulo 21, nós vemos que o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, em tempo determinado que Deus tinha lhe falado. A promessa parecia ser impossível de ser cumprida. Sara já era avançada de idade, e você conhece a história. Ele cumpriu a promessa, ele cumpriu a sua palavra, mesmo na visão humana, sendo impossível, sendo difícil, ele cumpriu a sua palavra. E tantas outras situações. Eu lembrei, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu lembrei de quando o anjo apareceu para... Deixa eu lembrar o nome dos personagens. Novo Testamento, Lucas, está vindo. Aquele, me ajudem agora, viu? Lembrei na mensagem, não coloquei, esqueci de novo. Quando o pai duvidou, Ananias, não, quando o pai duvidou e ficou cego, até o filho nascer, ficou mudo, perdão, Zacarias, Isabel, não, Zacarias é o pai de João Batista, Zacarias e Isabel. Os personagens. Eu falei que eu sou ruim de gravar nomes, agora nomes bíblicos é difícil, não gravar da história. A dúvida que gerou no coração de Zacarias era aceitável na visão humana, porque eles haviam tentado de tudo para engravidar, não havia conseguido. Então, de repente aparece um anjo e fala assim: vocês terão filho, e o seu nome será... aí não falou o nome, né? Vocês terão um filho. Aí, Zacarias, na sua humanidade, na sua finitude, na sua limitação, como pode, assim? Não tem como, já tentamos de tudo, já gastamos todas as nossas finanças com todos o conhecimento, a medicina da época, já não tem como. Então, a dúvida humana, eu, Anderson, compreendo, em determinado momento. Tu imagina uma pessoa que durante 2 anos demorou para mobiliar a sua casa, e vem uma chuva e perde tudo, o pouco que eles tinham perderam. Aí você chega para ela assim e fala assim: Deus é contigo, Deus é contigo. Por mais que nós, que estamos fora da situação, tenhamos a fé e a certeza de que Deus é com aquela família, porque as vidas foram poupadas, a dúvida no coração humano, ela vem. Como pode Deus ser comigo se eu perdi tudo? Como pode Deus ser comigo se meu filho está internado? As nossas férias foram muito boas lá no Rio de Janeiro. Revemos os familiares, os amigos. Quando nós chegamos aqui em Florianópolis, recebemos uma notícia. Uma tia da Raquel, da minha esposa, que nós amamos tanto, foi internada. Passou a noite de Réveillon conosco. Alguns dias depois, nós voltamos aqui para Florianópolis. Chegamos em Florianópolis, que dia, irmão? Dia 11? Acho que chegamos dia 11. 3 dias depois, estava internado. Estado gravíssimo. Sentou-se à mesa conosco no Réveillon. 2 semanas depois, hospitalizada. Estado grave. Nós sabemos que Deus permanece fiel, mas a dúvida, no corpo pecaminoso que nós somos, que nós temos, ela vem nos abalar. Mas o que nos conforta é que o mesmo Deus que Ele é bom quando está numa mesa farta no Réveillon, é um Deus bom quando uma pessoa é internada no hospital. Se Ele é bom quando nasce uma criança, e Ele não muda, Ele é bom quando morre alguém.
Ele é bom quando uma enchente leva todos os móveis. Ele é bom quando uma dor de cabeça muito forte vem e nos tira a paz. Ele é bom o tempo todo. Grave isso, irmãos. Quando é na saúde, ele é bom. Mas se vier uma enfermidade, ele continua sendo bom. Quando o armário está abastecido de alimentos, Deus é bom. Mas quando está faltando um arroz, um feijão, Deus continua sendo bom. Não permita que a sua dúvida chegue ao ponto de te cegar e não enxergar que Deus ele é imutável, que Ele continua sendo Deus. Não permita que a sua dúvida altere o seu entendimento sobre a personalidade de Deus. Por mais que ela venha, por mais que nós entendamos que ela vai vir, que dúvidas virão, mas se você conhece o Deus que você serve, se você lê a sua palavra, se você vê o que Ele fez na vida de outras pessoas, tão indignas e tão impuras quanto você e quanto eu, mas Ele fez, você vai se fortalecer, porque vai saber que Ele é imutável, Ele permanece bom. Se Deus ele é imutável, a sua fidelidade é imutável, o seu poder é imutável, e todos os seus demais atributos são imutáveis. Se Ele é bom, Ele permanece bom em todos os momentos. Saímos daqui nessa manhã com essa certeza: Ele é bom em todos os momentos. Segundo ponto, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor vai nos lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é eternamente o mesmo. Isso significa que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia não mudam. Não depende de situação, de comportamento humano para que Ele seja misericordioso, gracioso, amoroso. Quando enfrentamos dificuldade, nos sentimos perdidos, nós podemos nos apoiar e devemos nos apoiar de que Jesus ele permanece constante, permanece o mesmo. O Deus que criou é o Deus que cuida. Já preguei isso aqui uma vez, no culto do Café em Comunhão, e hoje a irmã que contou o testemunho falou sobre isso. Ele cuida dos detalhes, daqueles pequenos, aqueles que você acha que... Porque de repente, para quem tem um câncer e está no estado terminal, escutar um testemunho que Deus cura uma dor de cabeça, pode parecer assim, ó, isso não é nada. Mas vai falar para alguém que está com uma dor de cabeça incessante, que está tendo náuseas, enjoo, que a dor de cabeça incessante causa isso, mal-estar. Fala para ela que a cura dela não foi importante. Queridos, o seu amor, a sua misericórdia, ele alcança os pormenores. Sabe aqueles detalhes que você acha assim, ó, Ele cuida de tudo. Tudo. E não há exceção nesse tudo. Deus ele cuida do teu sofrimento, Deus ele cuida da sua alegria, Deus ele cuida da sua dor, da sua preocupação, da sua ansiedade. Ele cuida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos seus propósitos, dos seus sonhos, dos seus projetos, de tudo. Basta que nós confiemos nele. Em Mateus capítulo 8, nós vemos um centurião, um oficial romano, responsável por 100 soldados, clamar ao Senhor pela cura de um soldado. Ele tinha 100 soldados à sua disposição. 100, numeral, 100. Um soldado estava acamado, paralítico, muito enfermo, prestes a morrer. Mas ele tinha 100. Era só mais um recruta nato. Era só mais um. Não ia fazer falta nenhuma. Jesus cuidou e curou aquele um soldado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Uma só.
Mas era aquela, assim, era um Anderson na vida, sabe? Aquele, se sair de Bela Vista não faz nem falta, sabe? Ninguém vai nem perceber. 3 anos depois, cadê aquele carioca aqui? Tipo isso. Mas sabe o que Jesus fez? Ele foi lá atrás dessa uma, que era especial para ele. Ele cuidou dela. E você acha que uma ovelha que sai do controle do pastor, quando é encontrada, ela está limpinha? Ela está toda cheirosinha? Vocês sabem que ovelha é um bicho burro, né? Todos sabem. Ovelha é burra. Tem um vídeo na internet que viraliza aí. A ovelha estava presa numa brecha assim, no buraco. Aí alguns homens vão lá e arrancam a ovelha do buraco com maior dificuldade. E puxam a ovelha. E botam ela em terra firme. Ela corre, puf, e pula no buraco de novo, fica presa. Porque ovelha sem pastor só faz besteira. Só faz besteira. Então esse pastor, Jesus, quando vai buscar a ovelha perdida, ele a encontra suja, imunda, fedida, cheia de carrapichos, cheia de machucados, e ele cuida dela. Ele cuida dela. Ele cuida dela. Assim como ele cuida de nós. Assim como ele cuidou de mim, está cuidando de mim, e assim como ele está cuidando de cada um de nós. Se nós sairmos do rebanho, vamos nos meter em cada furada, em cada precipício. Se nós sairmos de dentro do rebanho, a gente vai se meter em cada enrascada, mas ele cuida de nós. Em João capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus, esse que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele vai declarar que o bom pastor, ele é o bom pastor, ele se declara o bom pastor, e ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 14 de João 10, ele vai dizer, ele afirma, na verdade, que conhece as suas ovelhas, e por elas é conhecido. E isso não mudou, meus irmãos. Jesus te conhece, sabe das suas necessidades. Ele ouve cada oração que nós fazemos. Erradamente, nós falamos que na minha oração não passou do teto. Mas quem disse que tem que passar do teto? Se Jesus está dentro de nós. Ele ouve, ele conhece, ele sabe de cada necessidade. Irmãos, pensa na menor necessidade que você tem. Estou com vontade de chupar um sorvete e não tenho condição de comprar. A menor, ele sabe. Minha filha já me olhou com a cara assim, está me devendo sorvete. Eu sei que estou te devendo. Prometi e não consegui cumprir. Mas também naquele dia você tinha comido muito doce. Por menor que seja a sua necessidade, eu digo menor por quê? Porque há situações que você acha assim, Deus não vai se importar com isso, Ele tem coisas mais sérias para se importar. Irmãos, se a minha filha estiver precisando de uma coisa simples, pensa numa coisa simples aí, pensa numa coisa bem simples, um pente de cabelo. Eu como pai, eu vou sair para comprar urgentemente um pente de cabelo. Você como pai não faria isso? Ou não? Vai deixar sua filha sair descabelada para o culto? Então a sua menor necessidade, a menor, Ele está olhando, tá? Ele está olhando para ela. Ele está cuidando dela. A sua menor necessidade, imagine a maior. Amém. Terceiro e último ponto. Qual é a nossa resposta, irmãos, para essa imutabilidade de Deus? Acreditamos que Deus é imutável, é um atributo dele. Temos a certeza da sua invariedade, da sua constância, da sua firmeza. Deus não varia, Ele não muda de opinião. E qual é a nossa resposta a essa imutabilidade? Diante dessa verdade maravilhosa sobre quem é Deus e como Ele deseja ser adorado, a nossa resposta deve ser gratidão e adoração genuína. Gratidão porque Ele é fiel, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos perdoou. Gratidão porque Ele nos aceitou de volta. Gratidão porque Ele nos alcançou.
Gratidão porque ele deixou 99 e foi atrás do Anderson aos 13 anos de idade, dentro de uma família de pecadores, idólatras, e tornou o Anderson, e purificou, e limpou, e está limpando o Anderson, tornou ele um pregador do Evangelho. Gratidão porque ele me deu um lar, uma família, uma filha, um filho, um emprego. Gratidão porque ele me deu a vida eterna. Gratidão porque ele pagou um preço que eu jamais pagaria. Gratidão porque ele perdoou meus inúmeros e infinitos pecados. Gratidão porque ele me deu um teto. Gratidão porque ele protegeu minha casa da chuva. Gratidão porque a chuva levou somente os móveis, mas a minha vida ficou poupada. Gratidão porque eu peguei uma estrada 5 horas e meia de Pomerode para cá, com vários trechos interditados, mas graças a Deus eu cheguei em paz e segurança. Gratidão pelo ar que nós respiramos. Gratidão pela noite que dormimos e acordamos. Gratidão. A sua imutabilidade tem que gerar em nós uma gratidão e uma adoração genuína, uma adoração constante, um reconhecimento de que essa imutabilidade nos traz um conforto, uma paz, uma segurança, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós sabemos que temos um Deus fiel à sua palavra. Isso tem que nos gerar sentimentos de adoração, de honrar esse Deus, de louvar esse Deus. Nós não servimos a um Deus falso, a um Deus que criou e nos abandonou de largo, deixou de largo, a ermo. Nós não cremos num Deus que podemos tocar, mas que não nos ouve e não está nem aí para nossas necessidades. Nós cremos num Deus sim invisível, espiritual, mas que se atenta a cada detalhe da nossa situação, da nossa vida. Ele para receber a minha e a sua adoração. Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Meu amigo, estou falando de um Deus gigante, criador de todo o universo, que se preocupa com ser tão limitado e pequeno quanto eu e você. Se isso não é motivo para você adorá-lo e engrandecê-lo e enaltecê-lo, o que mais será? Eu estou falando de um Deus que controla todo esse universo, está tudo controlado por Ele. O Sol, o planeta Terra está na distância correta, perfeita do Sol. Se estivesse um pouco mais próximo, estaríamos todos mortos, queimados de calor. Se estivesse um pouco mais afastado, todos mortos de frio. Ele está no momento certo, no local certo. Palavra quando foge. Controlado por um ser que criou tudo isso. Esse mesmo Deus que cria e que coordena todo o universo, que faz com que grandes cientistas reconheçam que nada disso é por acaso. Esse mesmo Deus gigante, infinito, eterno, se preocupar com um ser tão pequeno quanto eu e você, parece loucura, né? Mas Ele se preocupa. Ele não, olha só, Ele não mandou Jesus morrer por Anderson, por acaso. Ele não mandou Jesus morrer por você, para que você viesse para a igreja e vivesse uma vida sem sentido, sem propósito. É algo muito maior, porque Ele te resgatou com um propósito específico. Isso tem que gerar em você, em mim, em nós, uma gratidão e uma adoração pura, constante, genuína. Ele fez uma obra maravilhosa, criou todo esse universo maravilhoso que você pode ver. Nós fomos de carro para o Rio de Janeiro e, eu sei, é uma loucura, né? 15 horas de carro. Mas, irmãos, a paisagem, as vistas que nós tínhamos, assim, antes de chegar no Rio, lógico, né? Na estrada. A beleza natural. Depois chega no Rio, a beleza vai embora um pouco. Mas a beleza natural que você vê é algo fantástico, assim. É porque a gente, na correria do dia a dia, a gente não contempla a natureza. E quem contempla, a gente acha já que é meio doido, né? Isso. Mas quando a gente parar um momento da nossa correria, Marcos, tirar aquela correria de lado, parar um pouquinho e analisar um pôr do sol. Vai aqui para Santo Antônio de Lisboa ver um pôr do sol. Contemplar. Espera as águas abaixarem, vai depois. Choveu muito lá também. É um Deus tão perfeito na sua criação, tão perfeito assim, que por mais que seja loucura ficar contemplando coisa contemplando a natureza, para alguns é loucura,
é algo de se reconhecer. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é poderoso, Ele é o Criador. Ele criou tudo isso e coordena tudo isso e se preocupa com cada detalhe. E esse Deus gigante, Ele consegue parar em meio a tudo isso e ouvir um clamor de uma alma. Aquele clamor que você levanta lá no teu quarto, onde ninguém sabe, Deus está te ouvindo. Aquelas lágrimas que você derramou na madrugada, que ninguém sabe, Deus contemplou. Aquela oração, aquela alma que você apresentou para Jesus, aquela vida que está enferma, que está prestes a morrer, que você apresentou a Jesus, Ele ouviu, Ele está cuidando de cada detalhe. Recebemos ontem a informação, anteontem, a tia da minha esposa já está na enfermaria, já está se recuperando, e se Deus quiser, o mais breve possível, vai estar com a sua saúde restabelecida e terá sua alta. Mas aí eu, conversando com minha esposa, com minha filha, preparando, eu falei, se Deus levar, amém. É uma serva do Senhor, tem muitos problemas. Se Deus levasse, ela estaria até descansando mais. A certeza que nós temos é que o Deus, Ele é bom quando cura, mas Ele continua sendo bom quando leva. Para finalizar, o Ministério de Louvor já pode se preparar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós vivemos em um mundo de constantes mudanças, mas que nós podemos ter confiança na imutabilidade de Deus. Nós podemos e devemos ter confiança na imutabilidade de Deus. Hoje o país pode não estar do jeito que você quer. Talvez o seu desejo fosse morar em outro país. Mas se você fosse para um outro país, certamente aconteceria em algum momento uma situação que você desejaria também sair de lá. Porque o mundo ele é constante, vive em constante mudança. Como eu falei no início, há mudanças boas e mudanças ruins. Mas precisamos viver acreditando na imutabilidade de Deus. James Packer, um grande teólogo canadense, e aqui eu finalizo essa mensagem, ele diz que o fato de que Deus não muda é uma fonte de conforto para os crentes, pois nos assegura que suas promessas são eternas e sempre se cumprirão. Eu perguntei aqui no decorrer da mensagem, quem tem promessas de Deus ainda? Queridos, Ele é fiel para cumprir. Não acredite naquela música que diz que tem promessa de Deus não morre, não. Não acredite nisso. O que eu posso te dizer é que a promessa que, a Bíblia é repleta de promessas. Alguém já contou, e dependendo das versões, eu não vou cartear o número não, porque eu não sei de cabeça, mas são centenas de promessas. Eu acredito que para cada dia do ano tem uma promessa na Bíblia, assim, no mínimo, uma promessa. E eu tenho promessa, você tem promessa, de repente você tem a promessa do resgate de um filho, da cura de um parente, de repente você tem a promessa de uma porta de emprego, de repente você tem a promessa de uma conquista de uma faculdade, de um curso, enfim. E, de repente, por algum motivo alheio à sua vontade, essa promessa pode não se cumprir. Eu não vou aqui gastar tempo, porque eu não tenho mais tempo, para dizer quais situações podem acontecer para você não receber a promessa. Mas há vários motivos que podem acontecer com que algumas promessas não se cumprem em nossas vidas. Mas sabe qual é a principal promessa bíblica? Que essa
nós não podemos titubear na fé? Você sabe qual a promessa? Que nós não podemos vacilar na fé? Que nós não podemos permitir que circunstância nenhuma retire nossos corações? Nós lemos aqui. É a promessa que Ele virá nos buscar. Seja no arrebatamento de toda a igreja, seja através da morte, que ninguém quer essa, né? Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo, levanta a mão. Quem quer ir agora? Morrer agora? Não sei se seremos a geração do arrebatamento. Lógico que queremos ser arrebatados. Mas se não for assim, daqui a pouco seremos arrebatados individualmente. Alguns primeiros, né? Cadê o Nato? Alguns primeiros, né, Nato? Brincadeira. A esposa, não. Agora, nem ouviu, ainda bem. Mas essa certeza, irmãos, olha só, problemas sempre virão, tá, irmãos? Os problemas, as aflições, Jesus nunca mentiu para você. Ele sempre avisou que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Os problemas fazem parte do dia a dia humano. Acordou, tem problema. Né? É assim. Tem gente que nem dorme por causa dos problemas. A cabeça fica... Mas o que não pode acontecer conosco é deixar que as circunstâncias, que os problemas, roubem de nós a certeza da sua promessa. Eu não posso deixar que a dificuldade terrena, que a dificuldade momentânea, retire de mim a certeza de que Ele virá me buscar, seja no arrebatamento, ou seja através da minha morte. Ele prometeu. E Ele é imutável. Então Ele vai voltar. Você crê nisso? Coloque-se de pé. Vamos louvar o Senhor.